Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Carvalho, sou professor do curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Neste vídeo, eu gostaria de trabalhar algumas questões envolvendo o novo coronavírus, o Covid-19, e a ordem constitucional brasileira. Como é sabido, no último dia 20 de março, foi aprovado o Decreto Legislativo número 6, que instituiu o chamado Estado de Calamidade Pública. Esse decreto ele tem por objetivo afastar um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 65, que estabelece metas fiscais, portanto, metas para gastos no ano corrente. A partir do momento que foi decretado o estado de calamidade pública, o governo, a União, está autorizado a gastar acima do limite anteriormente estabelecido. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pequena diferenciação, um alerta, que estado de calamidade pública não se confunde com o estado de defesa ou estado de sítio, o chamado Sistema de Controle de Crises, estabelecido no artigo 136 a 141 da Constituição da República de 1988. O estado de defesa ele sempre vai ser estabelecido quando, por exemplo, tiver uma situação envolvendo um estado de calamidade, envolvendo um problema da natureza, um acidente na natureza. Ele poderá ser estabelecido até um prazo de 30 dias, sendo prorrogado por uma única vez. Ele tem o objetivo de trabalhar numa situação menos gravosa do rompimento da ordem constitucional. Já o estado de sítio, numa escala, ele é justamente usado toda vez que o rompimento da ordem constitucional ele já está numa situação muito grave. Por exemplo, a decretação de situação de guerra. Então, estado de defesa e estado de sítio não pode confundir com o estado de calamidade pública. Uma outra questão que é interessante a gente falar é sobre uma colisão de direitos envolvendo direito à liberdade e direito à saúde. Ora, o direito à liberdade ele está lá no artigo 5º caput da Constituição, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro ou ao estrangeiro residente no país os direitos à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. No próprio artigo 5º, no inciso 15, vai reafirmar o direito de ir e vir. No artigo 6º, vai falar dos chamados direitos sociais: educação, previdência, moradia, transporte e aparece também saúde. Esse artigo 6º, ele deve ser sempre analisado, combinado com o artigo 196, também da Constituição, que estabelece o direito à saúde, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Pois bem, percebam que nesse momento o isolamento social, o distanciamento social, ele não está sendo uma imposição. Portanto, nós, eu, você, nós estamos trabalhando como intérpretes da Constituição. Porque, mesmo não tendo uma imposição, nós temos a clareza que há uma colisão envolvendo direito à liberdade de locomoção e direito à saúde. Toda vez que há um processo de colisão, é necessário a gente fazer uma valoração. Qual é mais importante naquele momento? E o mais importante nesse momento é justamente o direito à saúde. O direito de locomoção de liberdade, ele não desaparece, ele continua no ordenamento jurídico pátrio. Se a gente fosse judicializar na própria Constituição, há uma decisão do STF consolidada que não existe direito fundamental absoluto. Então, nós temos que valorar a partir da situação concreta. E eu entendo, inclusive, que as decisões, ou melhor, as orientações relacionadas a governos do Estado, elas são perfeitamente constitucionais também. O artigo 24 da Constituição estabelece a chamada competência concorrente. Compete legislar concorrentemente a União, Estado e Distrito Federal. E lá no inciso 12 vai falar a questão da saúde. Portanto, a União e o Estado podem legislar sobre a mesma matéria, no caso aqui, a saúde. Uma outra questão que eu acho que é interessante a gente trabalhar é um dilema ou um falso dilema envolvendo justamente a ordem econômica e o direito à vida. Preste atenção na Constituição que estabelece o artigo 170,
que vai falar justamente sobre a ordem econômica. Lá diz basicamente o seguinte, que a ordem econômica tem por objetivo a valorização do trabalho e o primado da dignidade e a justiça social. No mesmo sentido, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, vai estabelecer a dignidade da pessoa humana. Portanto, esse dilema ele é falacioso. É necessário a gente perceber que tanto um como o outro também é importante. E é necessário a gente perceber o qual é mais importante na atual conjuntura, que eu entendo que é justamente o direito à vida, no caso aí é a dignidade da pessoa humana. É necessário a gente perceber que para preservar a ordem econômica, nós temos outros mecanismos. Por exemplo, a taxação das grandes fortunas. Já existe uma PEC no Congresso Nacional de 2019 que estabelece 0,5% das grandes fortunas, aquelas acima de 15 milhões de reais. E eu estou falando de grandes fortunas. E é necessário a gente ter clareza que você que é funcionário público, não importa se é professor, se é juiz, se é promotor, você é um assalariado, portanto você é pobre. Repita comigo, eu sou pobre. E pobre assalariado, ele vende a sua mão de obra. E é necessário a gente ter consciência de classe nesse momento. O trabalhador e a trabalhadora já foi, de certa forma, muito retirado dos seus direitos na última reforma trabalhista e também na reforma da Previdência. É necessário a gente pensar na taxação das grandes fortunas. Também, no mesmo sentido, é necessário a gente verificar uma nova taxação do sistema bancário. Os bancos enriquecem muito no Brasil. Veja agora, fazendo empréstimos de 3,5%, parecendo que está fazendo algo positivo. Não nos Estados Unidos, o processo de empréstimo ele está chegando próximo de 0%. E é necessário a gente redimensionar isso em uma outra característica, em outra dimensão. Então eu compreendo que uma nova sociedade ela não se faz somente necessário, como é possível. E nesse sentido, eu gostaria de fazer um pedido para a gente exercer mais a solidariedade e a empatia. Fique em casa, vamos seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde para o isolamento social. Lavar sempre as mãos é de fundamental importância. Grande abraço e até a próxima.